Boa noite. É, o Bozo, ele está tentando dar golpe, ele não desistiu. Muitas análises de cunho mais marxista já devem ter sido feitas. Mas eu quero fazer não uma análise, uma discussão leve, rápida, de cunho weberiano. Weber estabelecia uma diferença que eu acho muito importante de ser compreendida entre poder e dominação. Poder, essencialmente, é a capacidade de exercer a própria vontade. O poder do Bozo diminui a cada hora que passa, porque o mandato dele está acabando. Os antigos aliados estão se afastando, estão se aproximando do novo presidente, estão reavaliando as suas posições, que podem ser judicializadas, ou seja, muitos podem responder processo. Ainda mais à medida que o orçamento secreto for sendo desvendado, que o sigilo de 100 anos for sendo levantado. Então, muita gente está com o ouro na mão, certo? Então, o poder dele vai caindo, porque a capacidade dele de exercer a própria vontade diminui cada vez mais. Na verdade, ele mal teve até o meio do ano. A partir do meio do ano, o presidente, de fato, passou a ser o presidente do Senado, né, o Pacheco. Ele não teve poder. Né? Quantas coisas aquele homem não quis fazer e não pôde porque não tinha poder. E agora que o mandato está se aproximando do fim, que os crimes estão se tornando públicos, que o rombo nos cofres públicos está ficando evidente, que nem a mídia esconde mais o que ele fez, então o poder dele diminui a cada hora que passa. Por isso que ele envelhece 10 semanas. Ok. Mas o que nos interessa é a dominação. Max Weber dizia que a dominação é a capacidade de encontrar obediência. E construiu 3 tipos ideais. A dominação tradicional, a dominação racional legal e a dominação carismática. A dominação tradicional é aquela que deriva de antigas práticas e costumes, sabe? Digamos, a menos racional. Ele exerce uma dominação por ser um líder patriarcal, talvez, né, por ser do tipo patrimonialismo, talvez patrimonialista, porque ele controlava o orçamento, mas depois até isso ele perdeu para o Rodrigo Pacheco. Bom, vamos lá. A dominação racional legal, que é em função de um determinado cargo socialmente instituído e legalmente aceito. Ou seja, por ser presidente, é natural que ele encontre obediência. Só que ele está cada dia mais próximo do fim da presidência. Então, a dominação racional legal dele, que ele exerce, que ele é capaz de exercer nas pessoas, também é cada vez menor. Mas aí vem o pulo do gato do bolsonarismo, a dominação carismática. O líder carismático encontra obediência no fato de que as pessoas julgam que ele é capaz de ter poderes místicos, que ele é capaz de coisas extraordinárias. E, incrivelmente, entre o gado, as pessoas não veem que ele é um ser de inteligência limítrofe, subnormal, incapaz, que nem bebe, porque provavelmente toma remédio controlado, nem cachorro ele tem. O sujeito é um insano completo, medíocre, intelectualmente limitado, semi-letrado, imbecil, sabe? Ele tem ideias ocas, raciocínio estreito. O sujeito é moralmente desprezível, zoófilo. Incentivou a própria amante, na época não era esposa, a adúltera, era amante dele, a abortar um dos filhos. E gente que é contra o aborto defende ele. O sujeito mostra que não tem o mínimo medo do inferno, porque provavelmente é ateu. Ele é servo de Bafomé, né? Servo de Bafomé, mas quando precisa ele comunga, o que é um pecado terrível, já que ele já foi batizado por uma igreja protestante, está em terceiras núpcias e vive em pecado. Não tem condição. Eu sou católico, ele não deveria poder comungar, e no entanto ele comunga. E tem padre que passa pano. Tem pastor evangélico que jura que ele é evangélico, apesar de ser, né, não sei, se bem que hoje em dia qualquer tipo de gente pode ser considerada evangélica, né? Enfim, mas eu nem vou entrar nesse mérito. Para mim ele é ateu. Porque um cara que zomba tanto assim de Deus, com certeza não acredita nele. Esse aspecto, no entanto, é secundário. No conceito de dominação carismática, o Bolsonaro ainda é muito forte.
o gado ainda acredita no que ele fala, ainda acredita na capacidade dele de derrotar o comunismo, que é um inimigo imaginário, que nunca existiu no mundo, quanto mais no Brasil. Certo? Acredita que apesar de ser um adúltero, né, chifrudo, está em terceiras núpcias, é um defensor da família, ele encarna a família tradicional brasileira. Nesse ponto eu concordo, ele realmente encarna a família brasileira. A família brasileira é isso aí. Faz sentido as pessoas se verem representadas por um ser como ele. E é incrível o grau de fanatismo que muitos seguidores do Mijair têm. Isso é dominação carismática, certo? Então, o gado que ainda está em torno dele é cada vez menos em função do poder dele, cada vez menos em função da dominação racional legal e, evidentemente, menos ainda em função da dominação tradicional. Mas a capacidade dele de exercer dominação do tipo carismático, das pessoas crerem que ele é dotado de determinados poderes místicos, determinados poderes extraordinários, isso continua forte. Você vê, o gado faz cada insanidade. Eu não estou falando só dessas pessoas humildes, não. Né? Das pessoas de meia idade, dos mais idosos. É claro que nesse grupo ele predomina. Mas você vê jovens, você vê mulheres, você vê até gay, até sapatão defendendo esse homem. E de maneira quase religiosa. Quase religiosa. Ele é idolatrado. Quando se fala em idolatria, os católicos são idólatras. Não. Os bolsonaristas são idólatras. Eles sim são idólatras. Se tiver que escolher, igual muitas vezes eles tiveram que escolher, entre a palavra de Jesus, o exemplo de Jesus, e a palavra de Bolsonaro, o exemplo de Bolsonaro, eles não hesitam um segundo sequer. Todo mundo prefere Bolsonaro. Aí agora está saindo a nova. Então, a casa da dominação carismática, você só tem que alimentar essa sandice. Ele não conseguiu dar o golpe de prima, evidentemente. Ele perdeu as eleições, mesmo tendo arrombado o país em 400 bilhões de reais. Ele perdeu as eleições. Ok. Aí passa o seguinte, fingir que foi ilegal e não aceitar o resultado. Foi obrigado a aceitar. Agora a narrativa mudou. A narrativa que a gente vê nas redes sociais é que o golpe na Bolívia levou um mês, no Egito levou não sei quanto tempo, e que eles devem resistir. Pergunta é, quanto tempo esse gado resiste? Eu lembro que no primeiro dia do fechamento das rodovias eram umas 500, mais de 500. Depois caiu para 170. Agora acho que não chega a 100. Só nos estados mais bolsonaristas. As torcidas do time de futebol colocaram eles para correr debaixo de porrada. O pessoal da favela colocou eles para correr debaixo de porrada. Nos municípios do Nordeste, a população e os prefeitos colocaram eles para correr debaixo de porrada. Estão apanhando com um bode na horta. O Alexandre de Moraes está sendo muito inteligente. Está aliando a justiça à ação política. Está evitando fazer alarde, dar qualquer coisa para eles usarem como instrumento de propaganda. Mas em algum momento, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal vai ter que ser preso. E isso vai ser um divisor de águas. Ele vai ter que ser preso, ele vai ser preso. Quando ele for preso, eu não acredito honestamente que os outros diretores, que os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica vão sair na defesa dele. Eles vão ficar pianinhos, porque quem tem cur tem medo. Certo? Quem tem cur, vou falar a palavra K-U-R, tá? Tem medo. Então eu acredito que esse poder carismático dele diminui e vai diminuir à medida que ele demonstra não ter poder nenhum. Ele é só um velho chorão, reclamão, babão, golpista, sujo, chifrudo. Sabe? Tratar o gado de maneira jocosa é de longe a melhor arma contra a dominação carismática. Porque se a dominação carismática se baseia no fato de que há uma crença nos poderes supostamente extraordinários do líder carismático, à medida que os bolsonaristas, os bolsomínios, os bolsolentos começam a ser zoados, humilhados, que memes vão se esparramando na internet, como o do cara que ficou grudado no caminhão, aquilo é muito desmoralizante, é muito desmoralizante. Falar que eles são burros, falar que eles são idiotas, falar que eles são golpistas, nada disso vai abalar o gado, pelo contrário. Mas ridicularizá-los, transformá-los em memes, rir da cara deles, isso sim, vai fazer a crença no poder do Bozo diminuir. Então, o que é que o Brasil tem que combater agora?
a capacidade do Bozo de exercer um carisma, essa dominação carismática sobre parcela da população. Qual que é a vacina? Incrivelmente o bom humor, a zoação, humilhando eles. Não por eles serem burros ou por serem pobres, coisas que eles não são, eles são ricos, fazendeiros, estão do lado deles e tudo mais. O grande capital está do lado deles. Parte das Forças Armadas está do lado deles. A polícia, grande parte, está do lado deles. A nossa melhor arma é a zombaria. Tem que ser zombado, humilhado, transformado em meme. E todos os seguidores. Porque não tem dominação carismática nenhuma que resista à humilhação em larga escala. Então a chave para derrotar o bolsonarismo nesse momento não é Marx. Derrotar o bolsonarismo exige Weber. Acabe com a capacidade dele de encontrar obediência. Acabe com a moral dele. Torne ridículo qualquer um que creia nele, que siga ele. Deixe ele transparecer, não que é violento, porque os bolsonaristas amam. Não que é obtuso, porque os bolsonaristas se reconhecem. Não que ele é burro, porque os bolsonaristas o são. Certo? Nada disso vai funcionar. A única estratégia que funciona é ridicularizá-lo. Como disse Fernando Pessoa no poema Em Linha Reta. Dê uma olhada no poema Em Linha Reta, que começa com: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Porque as pessoas suportam muita coisa, menos serem zombadas. Isso acaba com a capacidade dele de encontrar a obediência. Ridicularize o gado. Leia o poema Em Linha Reta do Fernando Pessoa. Entenda a lógica. Certo? Entenda a lógica. Fernando Pessoa retratou muito bem o que as pessoas não suportam, que é a zombaria. Zombe dos bolsonaristas. A melhor humilhação é a zombaria. Zombaria. Ridicularize os bolsonaristas. Ridicularize cada ato, transforme em meme, não em denúncia. Ele é contra os direitos indígenas, contra os direitos das mulheres. Gente, os bolsonaristas gostam disso. Gostam desse lado autoritário, violento, rancoroso, rançoso dele. Eles amam isso. O que eles não suportam não é nem serem chamados de arruaceiros, preguiçosos, inúteis, golpistas. Não, não. É ser ridicularizado, ser transformado em criatura patética. Não tenha raiva de um bolsominion, tenha dó. Tenha dó. Mostre que você tem dó. Nem desprezo, dó. Você tem piedade. Você não tem nojo, você não tem asco, você não tem raiva. Você tem dó. Você tem dó do bolsonarista. Ele é um ser digno de pena, de piedade. Isso sim vai romper os elos da dominação carismática e vai possibilitar que a gente se livre daquele embuste, daquele traste, desse inútil. E aí é só esperar o primeiro dia de mandato. O Brasil tem milhares de juízes. Quantas dezenas não vão lutar para ser o primeiro a emitir uma ordem de prisão contra o Bolsonaro? Quantos minutos ele suporta antes de ser preso, depois da meia-noite do dia 1º de janeiro? Ele vai ser preso. A não ser que ele fuja. A hipótese dele fugir é cada vez mais plausível. Se você realmente tem medo dele dar um golpe, eu não acredito que ele não tem mais condições para isso, não tem mais apoio para isso, nem interno nem externo. Mas se você crê nisso, olha, ainda é perigo ele dar um golpe e tal, a democracia brasileira está sob risco, ele está sob risco, baixo, mas está. Certo? Aí você crê que a democracia está sob risco. O que é que você faz? Você xinga ele nas redes sociais? Faz um meme, 2 memes, 3 memes, 4 memes. Ridicularize ele, ridicularize ainda mais o gado. Deixem eles se transformarem em criaturas ridículas e patéticas. Aí sim nós podemos finalmente encontrar a paz. Não no ódio, no riso. Certo? Fiquem bem. Curtam, compartilhem esse vídeo. Compartilha. Com o maior número de pessoas que você conseguir. Compartilhe. Essa é, na minha opinião, a melhor estratégia.